Oi, meu querido. Oi, e aí, tudo bem? Tá me ouvindo Agora bem? tô. Tinha dado uma travada, mas agora eu tô. Ah, E tá legal. dando microfone aí E ou o aí, som tá amiga, tudo bom? bem aí? Vamos. Aqui tá bom, Tá, e aqui pra aí? mim também tá tranquilo. Que bom. Que bom ter você aqui. Eu vou até colocar aqui o. Tá, se precisar Pode falar. colocar o fone, você me avisa que eu coloco, Tá bom tá? então. Eu acho que só eu usando já resolve. Deixa eu só fixar aqui o tema, Tá bom. que aí quem for entrando. Então, Mário, muito bem-vindo aqui a Educaetas. É uma alegria poder estar com você hoje aqui, um amigo meu, amigo da minha família, uma pessoa muito querida, viu? Eu acho que pode ser muito bom se você puder Tá começar bom, falando de você, para as pessoas te conhecerem. tá bom. Para mim também é uma grande alegria o seu convite do Moisés também para poder participar dessa live, né? Para mim é uma satisfação poder fazer isso. E principalmente de temas que eu gosto, né? São coisas que eu gosto sempre de falar. Eu trabalho na educação, já tem mais de 30 anos, né? Trabalho com gestão de escola, né? Coordenação diária, também em sala de aula. Então, quer dizer, todo esse trabalho desses mais de 30 anos, essa palestra, inclusive, ela está baseada muito no meu trabalho que eu faço diário, né? Com a educação. E também eu sou palestrante, né, com diversos tipos de palestras no sentido do aprimoramento do ser humano. Dentre as que eu tenho, essa é uma delas, né, esse tema, concentração e foco. E tem outras também que eu gosto muito, que é tudo no sentido assim de trazer o ser humano mais para um crescimento, né, mais para uma lapidação mesmo, para fazer, tá sempre melhorando. E também trabalho com as constelações familiares, constelações empresariais, as organizacionais, educação sistêmica, que é a pedagogia sistêmica. Então, tem uma ramificação grande de trabalhos que eu faço. Então, é isso, meu. Estou aqui. Bom demais. Então vamos lá. Qual que é a importância, né, da gente ter concentração e foco? O que que isso agrega para a nossa vida? Olha, eu vejo que a concentração, todo o aprendizado que a gente tem, ele se baseia na concentração, precisa da concentração. Então, isso daí é uma coisa muito importante, a gente desenvolver mais na gente a concentração mental. Né? E trabalhar a concentração e também o foco é muito importante para a gente chegar nos nossos objetivos. Uhum. Porque se a pessoa não tem foco, ela tem dificuldade também. Então precisa ter da concentração e precisa também ter o foco. Né? Então eu vou explicar cada um desses daí para as pessoas entenderem Ótimo. bem o que é cada um. Né? Posso Pode começar a sim, com explicar? certeza. Aí se você quiser me interromper aí em algum momento, Tá, pode não, falar, tá tá? ótimo. Pode deixar. Tá joia. A concentração, ela é quando, por exemplo, essa fala inicial que eu já comecei com você agora, já foi justamente um despertar, né? Um chamar a atenção das pessoas no sentido da pessoa ter, assim, tá prestando atenção, né? Então, despertar um motivo ela precisa. Então, isso daí é que faz a pessoa fixar a mente, ou seja, ter concentração. E aí a pessoa fica naquele momento alerta naquele objetivo que ela está colocando ali a atenção dela. Então isso daí é uma concentração. Agora tem pessoas, que a gente percebe, né? Pessoas com dificuldade em concentração. Né? Então a gente vê, por exemplo, eu trabalho na educação, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, foi ver a dificuldade dos alunos com a concentração e com o foco. Mas na realidade mesmo, eu fui ver dentro de mim que quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade de concentração e de foco. E aí, se eu tivesse tido alguns aprendizados que eu
busquei depois de adulto, depois trabalhando mesmo, dando aula e trabalhando em coordenação, se eu tivesse feito isso, recebido isso mais na minha infância, na adolescência, eu com certeza, eu sei que eu poderia ter produzido muito mais, e assim, né, no sentido das minhas capacitações, né, das Uhum. competências e habilidades. Aí o que eu comecei a perceber? Então eu fui uma pessoa com dificuldade de concentração e também de foco. Repetir de ano, na época repetia, hoje em dia é mais difícil, né? Mas reprovei. Teve algumas situações assim que foram muito delicadas para mim no aprendizado. Eu fui realmente assim desenvolver na minha fase adulta. Aí é que eu consegui. Aí eu despertei também para isso, né? Para estudar essa concentração e foco através do autoconhecimento. E aí eu pude aprender muito mais. E a gente vê os nossos alunos hoje, eles com muita dificuldade de concentração. A gente vê claramente, assim, o professor está dando aula, ele está ali o corpo presente, mas o pensamento está viajando, está indo para outros lados, então com muita dificuldade. Então, nesse sentido aí, eu quero falar mais um pouco mais na frente, a respeito do porquê que acontece isso com os alunos, né, os estudantes. Uhum. E aí eu quero falar também a respeito do foco, né? Porque o foco, ele é um recurso que a gente tem que é fundamental e é usado para a gente chegar na meta estabelecida. Então é uma ferramenta que a gente tem, é um recurso que a gente tem, é quando a gente reúne a atenção em um único centro. É como se a gente, por exemplo, assim, a gente está instalando o data show na sala de aula, aí ele está desfocado ali, então ninguém quer ficar olhando muito. Mas quando coloca no foco certo, clareia, fica nítido e todo mundo consegue olhar, prender atenção ali. Uhum. E isso daí tem que ser muito importante. A pessoa primeiro tem que saber exatamente o que que ela quer, onde ela quer Uhum. chegar, aonde ela quer chegar e também a pessoa precisa ter todo o tempo, ela está alerta, prestando atenção para não ter devaneios, né? Para não perder o foco dela. Uhum. Então, o foco é quando você seleciona o que é relevante para você chegar no seu objetivo. Uhum. O que é importante para você chegar no objetivo. Porque muitas vezes a gente percebe pessoas com um exagero de informações ou as mídias sociais muitas vezes tiram muita atenção da pessoa, tira ela da concentração, tira ela do foco e atrapalha muito. Então, a gente, quando quer chegar no nosso objetivo, nós temos que estar focado o tempo todo. E eu uso sempre assim, tem alguns exemplos, né? Um equilibrista, né? Um dia eu assistia, há uns 2 anos atrás, aquele francês que quando tinha as torres gêmeas, ele montou um cabo clandestinamente entre uma torre e outra e atravessou, foi para lá, foi para cá, não sei quantos metros de altura, mas ele ficou muito famoso pela Conheço. arte que ele Uhum. fez, né? Bom, e ele, o que adianta, por exemplo, e você pode ver um equilibrista, quando ele está ali andando na corda ou no cabo, ele fixa o olhar dele lá onde ele quer É chegar. verdade. Ele não tira o olhar, todo o tempo ele vai dando os passos, ele não olha onde ele está pisando, ele olha onde ele está querendo Uhum. chegar. Aí ele vai devagarinho, devagarinho. Agora, imagina a pessoa se ela, faltando 3 passos, ela perde o foco, desequilibra, cai. E o que adiantou todo aquele trajeto que ela conseguiu ficar focada? Não Uhum. tem valor nenhum. Né? É igual o Brasil naquele 7-1 que eu não gosto de ficar lembrando, mas muitas vezes eu lembro, sabe? É Perdido o difícil foco. não lembrar. Ô, Mário, deixa eu só te perguntar uma coisa, rapidinho. É, porque o seu vídeo está, às vezes, ficando desfocado. O exemplo do Data Show. É, você acha que você está usando a Wi-Fi ou você está usando a internet do celular, a 3G? Eu estou usando Wi-Fi. É, né? Ah, então Você tá bom. acha O que eu melhor faço colocar aqui no o... meu telefone,
Não, não, a Wi-Fi é melhor. No meu telefone eu coloco às vezes no modo avião para pegar o Wi-Fi, não pegar 3G, tá? Porque o Wi-Fi é melhor do que o 3G, Ah, geralmente. entendi. Mas vamos, se você quiser tentar fazer isso, mas Então você enfim, acha não bom sei se. pôr. Eu vou pôr no modo avião, então, Põe, aí se e cair eu te ver. chamo de E... novo. Se cair, a galera espera aqui que eu te chamo de novo, não tem problema não. Pronto, você tá aí. Tá Então, me vendo? tô te vendo. Vamos ver se vai melhorar. Acho que vai melhorar Pronto? sim. Tá, aí você estava Então falando, tá bom. você deu o exemplo do equilibrista, imagina, passando, faltando 3 passos, né, e cair. O que que adiantou tudo aquilo, né? Isso. Igual o No Brasil sete a também, no um, sete a isso, um também isso. levou aquela goleada lá porque perdeu a concentração, porque ele não merecia levar, assim, não é que não merecia, ele tinha capacidade de fazer um jogo Uhum. competitivo, mas se desconcentraram e levou aquele banho, né? Que, bom, vamos para frente, né? Eu gosto muito de outro exemplo assim, porque para mim tem pessoas para mim que são referências em concentração e foco. Uma delas é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, por exemplo, eu ficava observando, eu acordava de manhã para ver as corridas dele. Ele ali dentro do carro mesmo, ele se concentrava. Muitas vezes ele até ficava sonolento ali, dormia um pouco. Aí a hora que ele começava mesmo, ele estava assim com a concentração dele toda no ponto. E aí fazia um trabalho muito bonito, né? Tanto é que ele é assim, além da Até média hoje, né? das Uhum. pessoas até hoje. E só que teve uma corrida uma vez que eu estava vendo, ele estava lá em Mônaco, um lugar a corrida de Mônaco é aquela corrida de rua. E o Alain Prost era o concorrente dele, concorrendo ao Uhum. título. E ele saiu na frente, abriu muita vantagem, mas faltando umas 10 voltas, ele estava assim, quase uma volta na frente do Alain Prost. Mas faltando poucas voltas, umas 10 voltas, ele se desconcentrou e ele bateu no guarda-reio, quebrou a barra da direção, o carro parou. Aí daqui a pouco o Alain Prost passou e tudo bem, né? Ganhou a corrida. E ele declarou no final da corrida que ele se desconcentrou. Então você vê como que é assim, a questão da concentração e do foco, até para uma pessoa como o Ayrton Senna, é, acontece. Imagina com a gente, né? É, Imagina com com a gente. certeza. Então, o que está me parecendo Deixa é eu que, pedir, assim, o Lu, eu preciso do foco... cabo. Ah, tá aqui. Hum? Tá ligando o Pode cabo? falar. Então. O foco É, vamos dizer assim, é onde a gente quer chegar, como você falou, e a concentração é aquilo que a gente precisa levar com a gente para chegar onde a gente quer chegar, né? Seria isso? a concentração é você colocar a atenção em algo que você está fazendo. E o foco é o recurso que conduz você até onde você quer chegar. Ah, entendi Compreendeu? agora. Ah, tá. Então, beleza. Uhum. Ótimo. Então, tá joia. E aí, isso me lembrou uma Por isso coisa. o foco, Ah, pode falar. por isso que o foco é muito importante, porque ele é o recurso do começo ao fim da tarefa, entendeu? Não pode ser só um pouco, tem que ser do começo ao fim, por isso que ele é importante. Sim, Maravilha. Muitos professores têm hoje me procurado muito aqui, né, por conta das aulas remotas e vai ser um ano diferente, não vai dar para ensinar tudo que, né, eles iriam ensinar no momento, né, se fosse um ensino presencial regular, né? E aí uma das coisas que eu tenho falado muito tem que ser feito escolhas, né? Você tem que encontrar aquilo que é relevante dentro da sua disciplina, da sua área de conhecimento, que você falou sobre isso, né? O que é relevante, né? E poder caminhar com isso, né? E focar nisso, porque senão, se você tentar abarcar tudo num contexto em que as aulas estão totalmente distintas, você tem pouco tempo com seus alunos, isso não vai funcionar, né? Eu gostei muito quando você falou também das redes sociais, das mídias sociais, né? E como elas acabam agindo de uma forma a tirar o foco, né? E eu vejo muito isso nos jovens, né? Hoje a gente estava falando aqui em casa na hora do almoço do TikTok,
E aí várias pessoas viciadas vendo esse aplicativo, né? E coisas, na verdade, sem profundidade, sem relevância, né? E até eu tenho a gente tem uma afilhada, né? Ela já está em período de Enem, e uma das coisas que a gente aconselhou para ela foi justamente que ela saísse das redes sociais para ela concentrar, para ela, né, ter esse foco aí para alcançar o que ela quer, que é o vestibular de medicina. Então, o que me traz disso daí, né? Que a gente tem que fazer escolhas sempre, né? A gente não pode ter tudo. E uma Ah, das coisas que eu acho que foi me mostrando na vida que eu estava crescendo, que eu estava amadurecendo, é quando eu me tornei capaz de fazer escolhas. Aí eu quero muitas coisas, mas eu não consigo ter tudo nesse momento. Então, vou focar primeiro nisso aqui, né? Então, isso que o senhor está falando me traz muito essa coisa de é preciso fazer escolhas na vida, né? Mas como é exatamente. que a gente pode vencer esses desafios, né? Porque não é tão fácil, né? Ter essa concentração, ter esse foco. Como é que a gente pode vencer isso? Olha, a concentração e o foco é como se fosse assim um músculo que a gente tem do corpo que precisa ser exercitado. Quanto mais exercício a gente faz, aquele músculo se fortalece. Mesma coisa, porque a concentração e o foco é mental, é um trabalho mental. E tudo que é assim relacionado, tudo que é relacionado ao mental, à mente, ele exige um exercício, exercitar, desenvolver, né? Então tudo isso é muito importante. Então o que eu recomendo? Primeira coisa, a gente tem que tirar as coisas que são obstáculos para o foco, para a concentração e para o foco. Então, nós falamos agora aí, você até falou das distrações, né? As redes sociais, por exemplo. Muitas vezes elas são coisas que distração. Então, Uhum. um estudante que está querendo, por exemplo, uma meta passar no Enem, por exemplo, ele precisa se abster muitas vezes de algumas coisas para poder chegar naquele objetivo que ele precisa, né? Então, tem muitas coisas que às vezes roubam muita energia da pessoa. A pessoa perde muito tempo com determinadas coisas. É só ela parar para pensar aonde eu perco mais tempo durante o dia, né? Uma pergunta que ela pode fazer para ela, né? Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito com perguntas e ele busca as respostas. Então a gente perguntar, o que é que está roubando o meu tempo? O que está tomando o meu tempo? Aí a pessoa vai identificar. Hoje em dia, até dentro dos celulares, hoje tem aplicativos que vão dizer quanto tempo a pessoa Tem. fica no Facebook, Instagram Uhum. e outras, e no WhatsApp, né? E às vezes assim, porque você pode usar essas mídias, mas no sentido de profissional, de ganhar tempo, ou buscar, por exemplo, hoje essas aulas remotas, por exemplo. As aulas remotas, elas estão solicitando muito da gente a trabalhar muito de frente ao computador, mas a gente precisa ter aquela peneira, aquele filtro para a gente selecionar Uhum. o que a gente quer realmente. E aí a gente pega e se desconecta um pouco do que está dificultando. Uma coisa muito boa para a gente desenvolver a nossa concentração e nosso foco é a gente cuidar do corpo nosso, da nossa saúde, né? A nossa saúde. Então, por exemplo, uma prática de uma atividade física melhora a concentração da gente, melhora o foco. Uhum. A pessoa ter essa prática, Uhum. né? Então, pode ser caminhada, que seja assim, porque é saudável também, mas são coisas que auxiliam, né? A pessoa que tem um Ó, bom eu tô vendo sono, Moisés um rindo bom... aqui, tá? Porque ele não está Não, fazendo, eu não é? Ah, tá. Ah, tá. tô levando na lata aqui. É Mas bom. vamos lá. Ah. Aí, atividade física é fundamental para desenvolver melhor o foco e a concentração. Uhum. Um bom sono, um sono adequado. O sono que eu falo é aquele sono restaurador, né? Porque não adianta nada a pessoa falar, não, eu não preciso, eu durmo 5 horas por noite, é tranquilo, dou conta e tal, mas isso daí tem um preço, sabe, mais lá na frente e tal. Então a gente tem que cuidar, ter um sono mais, aquele sono mais restaurador mesmo, para a gente acordar no outro dia
com boa disposição. Porque se a pessoa não tem um sono bom, não dorme bem, porque se ela faz uma atividade física, aí ela dorme bem, aí ela tem mais disposição também, mais energia para realizar. Porque tanto o foco quanto a concentração, ela precisa de energia nossa. Porque a mente, o cérebro nosso, ele recebe... São três coisas que fazem o cérebro trabalhar legal. É o oxigênio, a nossa respiração, o oxigênio. A glicose, que não é o açúcar, assim, a da fruta. E também e a água, né? A ingestão hídrica. Uhum. Beber uma quantidade boa de água diariamente, porque é muito importante. Então, essas coisas... A pessoa, porque se a pessoa não dorme bem, ela fica com mau humor, tem às vezes preguiça, a gente vê muito na juventude isso, preguiça de poder assim, se empenhar mais no objetivo dela, no projeto de vida, né? Porque hoje em dia é muito importante o estudante ter seu projeto de vida, que é assim, saber o passo a passo, né? Estabelecer suas metas, onde quer Uhum. chegar. E isso são coisas muito importantes. A alimentação adequada, né? Tem alimentação que rouba a energia da pessoa, né? A gente sabe muito bem que o açúcar, esse açúcar que tem refrigerante, tem em determinados doces, e também em trigo branco, essas coisas, rouba a energia da pessoa. Então a gente precisa ter alguns cuidados aí com a nossa Uhum. saúde, para auxiliar a gente a ter uma concentração melhor. Então, corpo Então e a mente fadiga, estão totalmente interligados, né? gente, todo o tempo Uhum. interligados. Mente sã, como é que fala? É, corpo sã, mente sã, né? Exatamente. Exatamente. Está falando da mente. Uma Exatamente. respiração, uma Boa. pessoa está assim, com cuidando dessas coisas, ela tem uma respiração também mais equilibrada. Por Uhum. exemplo, assim, meditação. A meditação é uma coisa muito boa para a pessoa desenvolver mais a concentração dela. Uhum. Aí ela tem, assim, por exemplo, de manhã, quando ela faz a meditação, ou o horário que ela estabelecer para fazer isso, o dia para a pessoa é diferente. Ela é mais calma, ela consegue administrar melhor as adversidades que são sujeitas a acontecer. A mente fica uma mente mais, assim, com um fluxo do pensamento melhor e diminui a ansiedade, porque a ansiedade é uma das coisas que atrapalha a concentração e atrapalha o foco, a pessoa muito ansiosa. E nesses dias que a gente está ficando mais em casa, né, com esse distanciamento, a gente percebe muito pessoas com essas dificuldades, com ansiedade exagerada, ou até às vezes gerando um estresse, ou ficando assim com os pensamentos meio atribulados. E aí o que ela precisa fazer é cuidar mais dessa Uhum. parte Uhum. mental dela. Então, isso daí é muito importante. E uma outra coisa que é muito boa também é a pessoa ter disciplina, né? A disciplina, ela é muito importante. Por exemplo, nesses dias que estamos ficando em casa, eu mesmo não tinha esse costume de trabalhar em casa. Então, a primeira semana para mim foi meio assim, até eu me readequar, eu tive que falar, peraí, deixa eu fazer direito. Porque eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, ia até 11 horas da noite, É. meia-noite, e ficava exausto. Aí eu comecei a me organizar, montar uma rotina saudável. Eu comecei a organizar isso daí e fazer uma disciplina mesmo de estudo. Porque através da disciplina você ganha, se organiza melhor, você organiza os seus pensamentos melhores e aí você começa a ganhar mais tempo. E o resultado do teu trabalho fica melhor. Estou falando isso para professores, mas para alunos, mas qualquer tipo de pessoa também. No Claro. trabalho dela, da mesma forma. Uhum. Uhum. Muito bom. Tenho que desenvolver muito disso. É, mas é muito bom lembrar, né, desses cuidados com a gente. Eu acho que isso é uma questão de amor próprio, né, de respeito com a nossa morada, o nosso templo, né, que é o nosso corpo.
E para que a gente, né, a gente habita dentro desse corpo, né, a gente possa ter uma vida que seja uma vida próspera. Isso é muito importante da gente lembrar. E muitas vezes a gente, como professor, por isso também, né, da gente não ter hora para trabalhar, a gente trabalha final de semana, feriado, sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para estudar. O professor entra de férias pensando, ai, que bom, vou poder ler os livros que eu quero para, né, poder dar aulas melhores no ano que vem. Então, a nossa cabeça não para, né, em termos do que a gente quer oferecer de bom para os nossos alunos, né? Mas a gente precisa também ter esse momento de repouso, de concentração. Essa questão do sono é muito importante. Como o senhor sabe, né, eu tenho dois filhos pequenos, então muito recentemente vivenciei a privação do sono. Né, os primeiros meses dos bebês são muito desafiador mesmo, e vi assim como a falta de sono ela dificulta até a manutenção de uma sanidade mental mesmo, sabe? De você ter mais paciência com quem está do seu lado, tratar as pessoas com respeito, cuidado. Então, assim, realmente o sono é algo fundamental. Eu presenciei muito isso na minha vida, né? É, eu gostei quando você falou do projeto de vida, e a gente trabalhar isso com os nossos estudantes é muito importante. E é claro que a gente não vai conseguir trabalhar isso com eles se a gente não tiver isso com a gente. Então, a gente tem um projeto de vida, isso é muito importante, né? Fazer esse trabalho de entender, né, o que que a gente quer como professor, onde que a gente quer chegar. Isso é muito legal. Eu sempre ouço falar isso, e acredito isso na minha prática, né? Que, por exemplo, quando eu estudo alguma coisa, aí eu vou dormir. Aquilo que eu estudei, né, após o sono, eu consigo absorver melhor. No dia seguinte, aquilo já fica mais redondo para mim, né? É algo que auxilia para mim no meu processo de aprendizagem. Eu quero tomar isso como um gancho para te fazer a pergunta, né? É, de como é que a gente pode, né, utilizar a concentração e o foco para auxiliar na aprendizagem, tanto da gente como professor, quanto dos nossos alunos. Correto. Olha, o que eu observo, para desenvolver a concentração e o foco, fala assim, ah, não, é só fazer isso, você desenvolve a concentração, é só fazer aquilo, você desenvolve o foco. Não é. É um conjunto, né, um conjunto de fatores que faz com que você desenvolva tanta concentração e o foco. E a importância no aprendizado, ela é fundamental. Aprende através da concentração mental. Só aprende através dela. Então, por exemplo, assim, tem que estar que ele está estudando determinada coisa. Para aprender, ele tem que entender por que ele está estudando. Por exemplo, assim, o estudante está ali na sala, ele tem que ter o projeto de vida dele, porque ele sabe que ele tem metas para serem cumpridas, porque ele quer realizar um sonho dele. E aí, ali já dá um motivo para ele se concentrar e já dá um motivo para ele ter o foco. Porque a gente ouve ainda alunos falando assim: eu estou aqui na sala de aula, obrigado pelos meus pais. Aí você só vê o corpo presente, porque o pensamento dele Uhum. está um para um lado, outro, só É. viajando para todo lado. Viaja, não paga imposto nem nada, né? Passeia para todo lado. Agora, quando o estudante ou o professor, qualquer pessoa, sabe onde ela quer chegar, é aquela uma que eu falei assim, o foco dela tem que estar bem claro. Quando está bem claro, sabe onde ela quer chegar, ela tem condições de ter mais concentração e ter mais foco. Porque é a motivação, o que motiva ela. É o motivo da ação, motivação. Porque uma pessoa sem foco é uma pessoa desmotivada. Ela não tem motivação. É que ela começa a fazer um curso hoje, uma faculdade hoje, larga daqui na frente, aí começa outra, larga lá. Por que ela não tem? Ela larga? Porque ela não tem um foco claro, ela não tem um objetivo claro para ela chegar. E aí ela desiste com facilidade, né? Então é uma pessoa que desiste fácil das coisas. Então quando ela tem estruturado o projeto de vida dela, saber o que ela está fazendo aqui, aonde ela tem que chegar, claro, mais claro mesmo. Que eu vou explicar daqui a pouco como é que a pessoa desenvolve esse foco para ela. Eu vou falar alguma Uhum. coisa mais a respeito disso. Quando ela tem claro, aí ela segue nessa direção até chegar onde ela quer.
A Uhum. motivação é tão Uhum. importante para o foco, assim como a água é para o corpo. Escutou isso daí que eu Uhum. falei? Parece que deu uma Sim, falhadinha, mas eu vou a motivação repetir. é tão A importante mo- quanto a água para o corpo. motivação é tão importante para o foco, assim como a água é para o corpo. Entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, para a gente chegar nos nossos objetivos, a gente precisa ter um sacrifício, sabe? E esse sacrifício não é negativo, é positivo, porque o sacrifício é sacro, né? Um ofício sacro, que Uhum. possibilita você fazer uma expansão. Uhum. Aí tem um livro que eu li que chama A Única Coisa. Esse livro chama A Única Coisa. Ele é um autor chamado Gary Keeler, né? Ele, ele colocou uma pergunta no livro dele que eu achei básica, assim, essencial, a pergunta. Que é uma pergunta para desenvolver o foco. Como a gente pode desenvolver o foco? A pergunta que ele fez é assim, que ele faz. Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje em que, ao fazê-las, as outras coisas vão ser mais simples de serem feitas ou até desnecessárias? Então, olha só, qual é a única coisa que eu posso, por exemplo, amanheço o dia, através da minha meditação, da minha concentração, eu fazer essa pergunta para mim. Qual é a única coisa que eu vou fazer hoje em que, ao fazê-la, as outras vão ser mais simples de serem feitas ou até desnecessárias? Aí você vai tirando o que é desnecessário também para você ganhar mais tempo, ser mais produtivo e trabalhar direto ao foco. Aí está naquela pergunta que as professoras fazem para você a respeito do que trabalhar com os alunos trabalhar o quê? O essencial, que esse é o mais importante. Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente pode fazer diariamente para a gente. Porque essa única coisa que eu estou falando, ela está diretamente ligada ao nosso sonho, ao nosso objetivo, aonde a gente quer chegar. Essa isso é que é importante, sabe? Essa pergunta ela está ligada ao nosso objetivo. É o que faz deixar ele claro. Muito bom. É uma pergunta que leva a esse encontro da essência mesmo, né? Gostei muito dessa pergunta. Muito bom mesmo. É, e o senhor falou, né, do porquê que ele tá, o aluno entender, né, por que que ele está estudando isso que ele está estudando, né? Qual que é a meta que ele tem? Isso é muito legal, a gente conectar aquilo que a gente está trazendo com aquilo que ele busca na vida dele, né? Então, ter um momento no início do semestre, no início do ano, para fazer essa conexão, isso realmente é muito importante. E, na verdade, é uma forma de auxiliá-lo até ele se dar conta, né? É, Do que ele almeja, né? E aí, essa pergunta que você exa- trouxe é um caminho para isso, né? Muito legal. Ah, gostei quando o senhor comentou da questão dos sacrifícios, né? Que está ligado àquilo que eu falei também das escolhas, né? Isso é muito importante, porque se a gente quer realmente, muitas vezes a gente fala, eu quero isso, mas quer realmente, né? Porque se ainda não fez é, aqueles, né? Não fez sacrifícios para isso, né? Que envolve muitas vezes não estar com os amigos quando se queria estar, ou enfim, não fazer outras coisas que são prazerosas também, né, para conseguir isso. Então, se você não cedeu, então será que quer realmente? Se a pessoa não cedeu, né, será que a pessoa quer realmente? Bem legal pensar nisso, né? Tá. É, você falou que ia trazer alguns exemplos, né? Um pouquinho mais na frente, não é isso? eu vou falar mais algumas Isso. coisas, aí você, por exemplo, assim, esse projeto de vida que a gente precisa ter. Eu estou falando do estudante, mas isso é para o professor, é para qualquer profissional, qualquer ser humano, porque concentração e foco, para mim, é para todo mundo, não é só para estudante, né? Para todos. Uhum. Isso. Uma das coisas muito boas mesmo é a pessoa ter assim, uma organização de ideias dentro da cabeça dela. Ter, por exemplo, um planejamento melhor das coisas. Porque tem pessoas que gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso daí já está provado que não dá resultado bom. Às vezes não faz uma coisa bem feita. Você sabe aquele. Antigamente tinha no circo aqueles equilibristas de
de pratos, que colocava na ponta da vara assim um prato, aí ela punha outro, punha outro. E vamos imaginar que cada uma dessas seja uma das atividades nossas, né? Por exemplo, assim, a pessoa coloca assim, tem a família, tem o trabalho, tem a religião, tem o outro trabalho ali. Aí tem pessoa que tem 5 trabalhos, ou 5 coisas ao mesmo tempo. A hora que ela está equilibrando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto prato, a hora que chega lá no quinto, o primeiro já está caindo. E prato, quando cai e quebra, tem hora que uma requer mais atenção do que outra, mas uma de cada vez bem feita. Se a pessoa faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela tem. Travou? Travou aqui para mim, Mário. Gente, caiu aqui, né? Calma aí, vamos. Eu vou chamar o Mário de novo, tá? Para a gente continuar o papo aqui. Calma aí que eu vou chamá-lo de novo. Não sei o que aconteceu, mas acho que a internet caiu. Deixa eu achar ele aqui, tá? Nossa, o papo tá bom, hein? Gente, tô levando na cara aqui, viu? Tá servindo demais para mim, não sei para vocês, mas a carapuça tá inteira para mim aqui. Vamos lá. Chamá-lo de novo, tá? Torcer para agora fluir melhor. Tá voltando? Ah, voltou, pronto. Travou aí, assim, eu tava sem escutar já há um tempo. O Moisés ainda escutou um tempinho. Se você quiser falar de novo essa parte, organizar ideias, planejar melhor as coisas. Tá me escutando, não? Tá falhando. Fala agora, vamos ver. O senhor falou sobre organizar ideias, planejar melhor as coisas, aí estava falando dos pratos do equilibrista, né? Não tá me escutando, não, Mário? Não, não? Não tá me escutando, não? Eu tô Voltou? te vendo bem. Eu tô te vendo bem, tô te escutando Tá bem. vendo? Tô. Então tá bom. Tá. Pode falar. Não, então aí cortou, né? O senhor estava falando dos pratos, tentar fazer, né, várias coisas ao mesmo tempo, enfim. Se quiser voltar a todo esse contexto, que eu acho que falhou para algumas pessoas. Tá, então o que eu citei é o seguinte: muitas atividades ao mesmo tempo, elas são alguns pontos que são problemáticos, né? Gera dispersão, a pessoa gera esquecimento, ela perde tempo, né? Ela fica tendo que refazer muitas vezes, gera ansiedade, que é uma coisa que também dificulta muito, e gera problemas, né? Então precisa ter realmente um planejamento. Sabe aquele planejamento assim a pessoa faz? Não é o único, né? Ela faz o plano A, plano B. Se o plano A não está certo, até o plano B encaixa melhor para aquele momento. É dessa forma. Por Uhum. exemplo, assim, até um fugitivo de uma cadeia tem uma chargezinha que eu gosto de colocar. O fugitivo da cadeia, ele vai cavar o túnel. Se ele não fizer o planejamento correto, é sujeito a ele chegar na fossa sanitária, né? Então ele tem que fazer realmente um planejamento do que ele tem que fazer, até para Uhum. aquilo lá. Uhum. Então tudo na vida depende de um bom planejamento. Uhum. E isso é muito importante porque aí a gente pode ter facilidade para desenvolver o foco. Uhum. Com certeza. Nossa, eu estava comentando aqui na hora que a live caiu que tá valendo demais para mim, porque esse é o meu grande desafio. Eu gosto de muitas coisas e faço muitas coisas, mas eu sinto essa ansiedade, eu sofro muito com isso. Então, como eu lhe falei, né? Eu ainda não venci, né, tudo isso, mas no momento em que eu comecei a fazer escolha, eu já sinto muitos benefícios na minha vida, né?
Eu tenho um trabalho, eu Ex- tenho aqui a Educaetos, agora eu estou abrindo uma editora também. Enfim, então, gosto de escrever e tem uma infinidade de outras coisas que eu poderia citar aqui, né? Eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas diferentes. Só que quando eu comecei a ver o benefício de eu concentrar a minha energia durante um tempo, né, em uma das coisas né, que eu gosto e me dedicar a isso. Você não está me ouvindo bem? Não está me ouvindo, Mário? Eu acho que é a minha internet que está ruim. Eu estou te ouvindo muito bem. Oi, eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Ai, que pena, Mário. Mas eu estou te escutando bem. Ó, Tá deixa me eu... ouvindo bem? Então, Eu estou te ouvindo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou projetar as perguntas para você responder, tá bom? Do pessoal. tá me Conseguiu ver ouvindo? essa pergunta? Tô. Espera aí. Tô te ouvindo muito bem. E tô te vendo Então tá. bem. O vídeo tá ótimo. Se Então tá você quiser jóia. tentar voltar para, se você quiser tentar voltar para o seu 3G, então, para ver se fica melhor, né? Às vezes ele Não, tá mas melhor do que o Wi-Fi, né? agora ficou bom. Qual é a pergunta que tem? Fala. Então tá. Então é possível transformar distração em estímulo? Olha, transformar a distração em estímulo só se a pessoa começar a ter uma mudança de hábitos, né? Então, por exemplo, assim, aquilo que aquele hábito, né, que a pessoa tinha como assim, que tomava muito tempo dela, ela fazer uma reorganização e aí ter novos hábitos, novas maneiras de fazer as coisas, aí ela transforma aquilo num estímulo. Porque a distração normalmente quando ela é boa? Qual o momento que a distração é boa? Quando a pessoa está ali focada, estudando, porque o cérebro nosso, ele cansa também, sabe? Ele se cansa. Então, por exemplo, assim, a pessoa está concentrada, está com foco ali durante 50 minutos. Né? Os estudos dizem assim, entre 20 e 50 minutos ele está trabalhando redondinho. Depois disso ele começa a cansar. Até gostei do tempo da live de 1 hora, porque é justamente o tempo ali que a concentração fica boa, né? Para a gente estar captando realmente o que é necessário. É igual o tempo de sala de aula, né? 50 minutos ali é um tempo adequado. Uhum. Então, aí, na hora que passou aquele tempo de 50 minutos, 1 hora, ela dá um tempo de uns 10 minutos para distração. Aí tudo bem. Aí ela está usando em favor dela. Uhum. Entendeu? Aí como que é isso? Não é ir lá para o WhatsApp, não é para rede social, não é nada disso. É distração, é a pessoa ir ali curtir uma natureza, ou ver um pássaro, ou respirar, ou fazer um É. alongamento, Porque a beber rede uma água. social, a internet no geral, ela é uma distração que suga uma energia, né? Exatamente. Ela não abastece, né? Uma coisa que é assim muito importante para a gente estar aproveitando mais o nosso tempo é evitar procrastinação. Ou seja, aquele amanhã eu faço, né? Então, quando estiver acontecendo isso, aí a pessoa está perdendo muito tempo. Porque, por exemplo, assim, vamos supor que ela tenha 1 semana para ler um livro. Aí esse livro tem lá uma quantidade de páginas, ela precisa no primeiro dia ler pelo menos aquela quantidade ali. Aí ela lê só um pouquinho, dá um sono, vai dormir e esquece. No outro dia, ela já tem que ler o dobro do que tinha na anterior. Aí, às vezes, ela não dá conta. A hora que chega no último dia, ela tem que concluir aquele livro para fazer uma prova, ou para fazer um, um artigo, por exemplo. Como é que ela vai fazer? E o que é que causou? Foi a procrastinação, né? Ou Uhum. seja, amanhã eu faço. Uhum. Aí, por isso que as redes sociais, cadê? Ah, tá aqui o aparelho, né? Esse aparelhinho que nós estamos falando, ele tem uma tecla nele que é de desligar. É a gente que comanda, não é ele que comanda. Esse que está o X da questão, sabe? Uhum.
Eu? Com certeza. A gente tem que lembrar que a gente tem esse poder, né, de desligar. Eu agora que tenho trabalhado utilizando, né, essa ferramenta, tem, como o Moisés também trabalha comigo na Educaetos, a gente tem conversado muito sobre isso, que a gente precisa ter esse momento de desligar, né? Isso é muito É, importante. Eu vejo que a procrastinação, pelo menos o senhor pode me corrigir, né? O que eu sinto comigo na minha vida, como eu te falei, essa live está servindo muito para mim. É, às vezes o primeiro passo ele é o mais difícil de ser dado, né? Tem até uma frase indiana, se eu não me engano, que fala que o primeiro passo é a metade do caminho, né? Porque eu vou enrolando ali, enrolando, e aí, né? Para dar aquele primeiro passo, agora eu vou fazer. E eu senti isso no final da minha graduação, eu senti isso no final do meu mestrado, eu senti isso no meu doutorado. Eu até brincava, né, que eu fiz meu mestrado em 3 meses. Mas não é que eu fiz mestrado em 3 meses, né? Eu tive 2 anos para fazer, fiz pesquisa e tal, mas que eu peguei para sentar e falei, não, agora eu tenho que resolver esse negócio. E isso é muito sofrido, fazer dessa forma, é muito é, sofrido. Isso gera impactos em quem está à nossa volta, na gente também. Então, fazer com tempo e de forma organizada é certamente a melhor coisa. Eu acho que é uma das coisas que eu mais quero aprender na vida, né? Como conseguir essa organização. Você tem uma dicas práticas para a gente já ir desenvolvendo? olha, a dica que eu uso é uma ferramenta, que é Uhum, um meu organizador de ideias, se chama Mapas Mentais, Mind Map. Para uhum, mim é a dica número um. Essa daí eu organizo minha agenda, eu organizo minha rotina de trabalho. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar home office, aí eu tive que reorganizar. Que a primeira semana eu chegava no final do dia, eu estava um caco. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu reorganizar isso daqui. E o mapa mental, ele é interessante assim, que ele coloca cada coisa no seu lugar. Então, esse daqui nessa prateleira, aquele dali naquela prateleira, porque eu também, Janaína, eu faço um bocado de atividade, assim como você também, né? Você sabe muito bem que eu tenho um bocado de ações, né? Além dessas que eu citei aqui. uhum. E eu preciso ter essa organização. Então, os mapas mentais, para mim, é uma dica especial, sabe? Porque tudo que eu faço... Ontem, por exemplo, eu fiz uma transmissão, né? Uma live, mas já gravada, né? Uma transmissão. A, a pessoa pediu, deu o tema, né? Falou que eu queria que falasse assim, né? Ela falou, fala algo importante para o momento. Aí eu conversando com a Magali, aí a Magali falou assim, ó, é legal você falar das oportunidades que tem agora. Quais são essas oportunidades? Aí o que, que eu fiz? Eu montei um mapa daquilo dali, eu pude falar 40 minutos tranquilamente, sintetizando, focado, objetivamente. Porque é muito importante também a gente ter, trabalhar tudo isso, sabe? A gente ser sempre focado, ser objetivo e ser claro no que está fazendo, sabe? Isso daí auxilia, tudo isso auxilia a gente a ganhar tempo. Uhum, Então a gente consegue dar bastante tempo fazendo isso. uhum. Então, é uma ferramenta até que, inclusive, o professor pode utilizar para ele organizar, inclusive, as aulas dele, né? Esse exemplo Planejamento. que o senhor deu da palestra, né? Muito bom. Eu utilizo muito como ferramenta para os alunos sintetizarem a aprendizagem deles, mas confesso que não utilizo muito na minha vida prática. Como é que eu utilizo o mapa mental? Para sintetizar um livro, sintetizar uma teoria, a ideia de um autor, eu uso isso, mas assim, para organizar o meu dia a dia, a minha vida, ainda não utilizei. Acho que é uma ferramenta com certeza que vai ajudar muito, né? Nossa, Legal, auxilia muito. ótimo. Deixa eu ver Para mais escrever perguntas aqui. Pode falar. livro, para escrever artigo, para organizar apresentações, palestras, planejamento de aula, fundamental. Muito bom, muito bom. Quando o foco de um professor não está ligado à sua profissão e sim em outra coisa, isso atrapalha? Quando o foco de um professor não está ligado à sua profissão, e sim a uma outra coisa, a profissão de professor, né? Uhum. Às vezes está focado então mais na família, não sei, ou alguma viagem, alguma coisa assim, né? Não ao trabalho em si. Eu entendi aí, assim, a pessoa, quando o foco do professor não está
ligado à sua profissão. Por exemplo, ele está trabalhando ali porque é o ganha-pão dele. É isso? O que eu estou Eu entendendo é posso pedir assim, para a Gilmara ele está trabalhando... para ela redigir novamente a pergunta, né? Para a gente entender É, melhor? porque Gilmara, dá, escreve de dá, novo para a gente. eu estou entendendo duas coisas aí, né? Então, se ela puder redigir, porque é uma Tá. pergunta boa, essa é muito importante. É boa. Ela vai escrever. A Gilmara é aqui, meu filho, presente. Aí tem algumas pessoas que já tinham pedido isso. Aquela pergunta do livro, né? Qual é a única coisa? Vamos lembrar aqui. Qual é a única coisa que eu posso fazer que as outras. Calma aí. Não sei se eu notei certo. Repete, por favor. Qual é a única coisa que posso fazer em que, ao fazê-la, as outras vão ser mais simples ou até desnecessárias? Essa é uma pergunta diária que a gente tem que fazer. Tá. Assim, não é Ótimo. que tem que fazer, né? Que eu faço. Entendi. Não, é uma recomendação. Uhum. Gostei. Conseguiram anotar aí, gente? Qual é a única. Eu acho que eu mudei um pouquinho só um verbo, mas qual é a única coisa que eu posso fazer em que, ao fazê-las, outras coisas ficaram mais simples ou até desnecessárias? Né? Tá. Exato. Beleza. E Deixa eu ver se a essa Gilmara mandou única, aqui. e essa única coisa está ligada ao nosso sonho, ao nosso objetivo. Entendeu? Uhum. A Gilmara não mandou ainda, não? Vamos indo para outras. É, Tem outra. Você acha que os exercícios de ginástica cerebral auxiliam no foco e concentração das crianças? Sim, recomendo, inclusive. São muito importantes porque desenvolve principalmente a concentração. Ginásticas cerebrais. Então, inclusive tem, né, tem uma o Einstein, por exemplo, ele por ser um cara muito inteligente, de muitas ideias, todo tempo ali a cabeça tá, né, acontecendo as coisas, ele teve que desenvolver mais a concentração e o foco dele. Então, o que que ele fazia? Ele pegava um livro ou um texto e lia uma frase. Aquela frase, vamos supor que durava 3 minutos. Aí ele lia. Aí, quando fugia o pensamento dele, ele marcava, sublinhava embaixo. Aí continuava. Aí escapava de novo o pensamento, ele marcava. Aí, por exemplo, em 3 minutos, escapou 6 vezes. Aí ele voltava de novo a ler. Aí fazia a mesma coisa, ia marcando. Aí diminuía, até zerar. Aí, quando zerava, ele aumentava o tempo, mais tempo de leitura. 10 minutos. Aí ia fazendo de novo. Um exercício. Porque é o que eu falei, né? Ó, concentração, foco, disciplina, organização, planejamento, está tudo aqui. Ó. Então, isso precisa de ser exercitado. Então, eu recomendo sim. Muito bom. Todas as técnicas. Ó, ela respondeu aqui. É isso. Quando o professor não está focado em sua missão e sim em outro objetivo, isso atrapalha? Ontem eu tive falando a respeito disso daí. Porque o que que acontece? A pessoa precisa realmente entender se ela está na missão dela. Né? Qual é a minha missão? Né? Será que o que que é a missão da pessoa? É aquela que ela é ela mesma. Ela é ela na sua essência. É isso que é a missão. É o que é do coração, sabe? A pessoa faz de coração. Por exemplo, eu quando estou numa sala de aula, trabalhando, dando aula, eu esqueço de todos os problemas. Eu estou ali focado ali, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto. Foi uma opção minha. Aliás, a vida me conduziu para essa profissão. Então, quando eu estou fazendo, eu estou ali me realizando, né? Trabalhando ali, focado, buscando ter toda a atenção naquilo ali. Agora, se a pessoa não se encontrou ainda com a missão ou está numa profissão que é transitória para um dia ela chegar naquela que ela precisa, ela não consegue ficar 100% naquela profissão. Ela vai trabalhando assim, sabe? Mas não é a satisfação dela. O importante é a pessoa encontrar com aquilo que ela realmente gosta e ama fazer. Aí ela se encontra com a missão dela, É entendeu? verdade, é verdade. Tem muita coisa. Tem, com certeza. Sinteticamente é isso. Não, isso que o senhor falou, né, de amar aquilo que a gente está fazendo é muito importante, até porque
para vencer os desafios que aparecem, né, no trabalho, na carreira, sem esse amor fica muito complicado, né? E a sala de aula, ela é um ambiente onde tem muitos desafios, né? A gente enfrenta desafios diários. Então a gente precisa gostar realmente de estar ali. Eu gostei muito dessa frase, a missão da pessoa é aquela em que ela é ela mesma, né? Eu acredito muito nisso. Aqui na Educaetes, recentemente, eu criei uma jornada do autoconhecimento para os professores encontrarem a sua missão na educação. Mais de 3 mil professores, né, se inscreveram e aí foram 4 desafios que eu propus. Surgiram coisas muito bonitas, né? Eu sinto como você, sabe, Mário? Quando eu entro na sala de aula, eu me sinto realizada. Eu me sinto muito bem. Mas eu sei que é um ambiente com muitos desafios. Vamos ver se dá tempo de mais uma pergunta Não aqui, ó. consegui entender. Não? Deixa eu só ver se dá pra gente. Mas eu tô te ouvindo bem, eu acho que todo mundo deve estar te ouvindo bem, tá? Ó, como manter os alunos, crianças e adolescentes focados e concentrados a aula inteira? Acho que agora travou. Conseguiu ouvir a pergunta, Mário? Oi, oi. Como manter os alunos, crianças e adolescentes focados e concentrados a aula inteira? Ah, isso não é uma coisa tão simples, né? Realmente não é fácil. Aí, para falar a respeito disso daí, porque aí envolve muitas coisas, sabe? Porque tem uma outra palestra minha que é a gestão de sala de aula, né? Que é justamente eu falo a respeito do domínio de sala de aula. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Se você puder falar um pouquinho desse tema, eu vou amar. Eu não estou conseguindo ouvir você direito, Janaína. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá muito bom. Pode falar. Pode falar que tá muito bom. Vamos ver aqui. Ai, que pena. Tá ótimo, tá ótimo. Pode falar, Mário. Oi, Manda, oi, tá manda. me ouvindo? Tô muito bem, perfeitamente. Pode falar que a gente está te ouvindo. Sim, 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 sim. Eu vou escrever para ele aqui, gente, ver se ele consegue ler. Ah, que pena. Eu queria tanto que ele Tá bom, chegasse mas nessa parte falando do. aqui, tô ouvindo. Eu ouvi a Janaína. Mas eu vou falar aqui alguma coisa, né, de Fala que ele pode como falar. manter alunos, crianças e adolescentes focados, concentrados a aula inteira, né? Olha, o professor ele tem que ter sempre criatividade, tem que ter sempre um planejamento adequado de aula, né? Tem que estar assim, por exemplo, você sempre faz o planejamento não só para 50 minutos, mas você faz para 1 hora e meia, porque aí você sempre tem opções de diversificar. Mas tem uma questão muito importante que eu vejo, Ah, vamos lá. voltando lá, né? Pode Com relação finalizar aí. à aula, eu digo assim, que a gestão de sala de aula é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente não aprende a ter o domínio de uma sala de aula. Isso daí não é ensinado. Pouca coisa, assim. Muitas coisas a gente adquire com o passar do tempo. Agora, algumas coisas que eu pude, de acordo com meus estudos e com a experiência mesmo que eu pude ter, foi observar que a sala de aula é um sistema, né? Onde tem uma composição de elementos, que é o professor e os alunos. Uma coisa muito importante assim do professor na sala de aula, ele tem que entender que ele está ali e esse professor, ele tem um pai, uma mãe, né? E é muito importante ele estar bem resolvido com os seus pais, porque aí ele vai ter mais facilidade para poder
ter assim, a atração da concentração e do foco dos alunos. Depende mais do próprio professor do que do aluno. Porque o aluno é mais fácil, o que a gente precisa muitas vezes, por exemplo, assim, você está dando aula, aí começam a dispersar, né? Uma conversinha e tal, aí o professor não chama atenção, né? Deixa. Daqui a pouco um grupo viu aquele grupinho conversando, aí já quer conversar também. Aí o professor não chama. Daqui a pouco está quase todo mundo conversando, e aí ele quer dar aquela estourada para chamar a atenção de todo mundo. Aí pipoca. Aí não dá certo. Então, o que o professor tem que estar? Ele tem que estar presente o tempo todo em sala de aula. O aqui e agora, bem presente. Então, ele perceber, ele olhar no olho do aluno e saber que aquele aluno, ele tem um pai, tem uma mãe, tem um sistema que ele honra, né, familiar. E aí, o aluno sempre tem que perceber que o professor está vendo ele. Eu te vejo. Sabe aquele eu te vejo? Isso daí é fundamental. Uhum. Porque tem professor que entra num piloto automático tão grande que ele nem percebe direito os alunos que estão na sala. Então, Uhum. o professor precisa enxergar o aluno, ele precisa ser visto. Porque aí Uhum. ele está acontecendo a inclusão do aluno. E Uhum. aí o aluno começa a se ligar mais naquele professor. E aí, Uhum. por exemplo, assim, se o aluno está querendo chamar muita atenção a criança ou adolescente, querendo provocar, uma das coisas muito importantes é o professor não pegar aquilo como pessoal. Porque muitas vezes toda aquela atitude dela está ligada a um problema do sistema dela que ela tem que resolver. E a gente pode auxiliar algumas vezes em partes, até um ponto, né? Então, uma coisa muito legal é o professor deixar claro para o aluno que ele dizer assim, eu sou apenas o seu professor. Para ele entender que ele não é pai, não é mãe, porque o aluno ele tem a mania de projetar o pai e a mãe no professor. Então, Uhum. quando o professor diz assim, olhando nos olhos, com respeito, com amor, porque ele olha para o aluno respeitando os pais deles e diz: eu sou apenas o seu professor, é uma frase mágica ali. São algumas que existem, mas essa é uma delas, que coloca o aluno no lugar dele e o professor se mantém no seu lugar. Entendeu? Então, são algumas práticas que tem na gestão de sala de aula que auxilia justamente o professor com os alunos e eles estarem realmente todo o tempo ali focado. Agora, o professor também tem que desenvolver melhor suas aulas, né? Aquilo que eu falei, aulas objetivas, claras, criativas, isso daí tem que ter, né? Porque às vezes aquela assim, a pessoa vai explicar um conteúdo, tem professor que entra na sala de aula e começa a contar a vida dele, conta para lá e para cá, o aluno olha assim, fala, o que que eu tenho a ver com isso, né? Nem tá aí com aquela história. Porque tem Uhum. história que você conta assim para dar uma espairecida dentro da sala de aula, mas é que chama atenção, ou que está Que ensinando alguma. conecta, né? Uhum. Agora tem uns que eu vou te falar, né? Que acha que os alunos são o divã, né? Para poder estar ali contando os seus problemas. Então Uhum. tem muitos casos dessa forma. Agora o professor, para ele ter um domínio de sala de aula, uma gestão boa de sala de aula, é postura. Uhum. Basicamente, Uhum. Uhum. Muito legal, muito bom. É, eu espero que você esteja escutando, né? Mas isso, eu me lembro uma frase clássica, né? Não lembro agora se é de Cícero, mas se a pessoa sai pensando no professor, sai da aula, enfim, eu não lembro a frase exata, tá? A ideia é essa. Se a pessoa sai da aula pensando no professor, esse é um professor ruim. Mas se ela sai da aula pensando no aprendizado, no conteúdo, esse é um professor bom. Então, muitas vezes a gente coloca muito foco na gente, a gente ser o showman, o engraçado e tal, e esquece que o que é importante é a criança sair dali, ou o jovem, é com aquela compreensão, né? E a gente vai utilizar esse recurso como utilizar a nossa história de vida e tal, para conectar, né? Para criar conexão, para aprimorar o aprendizado mesmo, não para ficar centrado na gente, né? exatamente.
Eu gostei muito disso que o senhor falou, da gestão da sala de aula, a gente perceber a sala de aula como um ambiente também onde existe uma energia, né? E a forma como a gente está vibrando dentro da gente chega no aluno. É Então, claro. esse estourar, ele não resolve nem em casa, para quem é pai e mãe, e também não resolve na sala de aula, né? Então, essa coisa do aluno saber que ele é visto, né? Às vezes com pequenas coisas, uma coisa que eu falo muito para os professores aqui, que é uma coisa simples que eu comecei a utilizar e que resolveu muito a questão do engajamento, a todo tempo eu ando pela sala de aula, não existe um espaço que eu não circule, eu não deixo mochilas no chão que me impeçam de andar em algum lugar. E eu sempre faço perguntas para todos pelo nome. Eu sei o nome de todos e pergunta desde o do fundo até o da frente. Eles sabem que a todo momento eu posso fazer uma pergunta para eles. Então eles já ficam alertas que a qualquer momento eu posso ser chamado, né? Porque eu estou vendo, olhando a sala toda, né? Até teve uma pergunta aí, né, de qual que é o sentido dessa frase, eu sou apenas o seu professor. O Mário está trazendo a perspectiva da educação sistêmica, que quem falou aqui que lembrou o Almir, né? Ele conhece o Almir, né? Eles são próximos também, que o Almir esteve aqui no Educatos Convida falando sobre educação sistêmica. Então, a perspectiva que vem do Bert Hellinger, né? Que é justamente de você é, organizar os sistemas. Eu não sou formada nessa área, né? Ainda não, é uma coisa que eu quero fazer, mas é nesse sentido de você colocar cada coisa no seu devido lugar, né? É uma coisa misteriosa aí, né? O que a palavra consegue trazer, né? O Bert Hellinger, ele trouxe realmente uma forma da gente ter, porque constelação familiar significa postura no alemão. A tradução do alemão é postura. E ele mostrou claramente, baseado em três leis, que ele chamou de leis do amor, né? Que é a hierarquia, que é o equilíbrio e que é a lei do pertencimento, que é a inclusão. Essas três leis, elas permeiam em todos os sistemas de elementos, todos, seja no familiar, seja no do trabalho, na escola, na sala de aula, né? A escola como um todo, ou numa empresa, qualquer lugar tem, sabe? Essa influência dessas três leis. São leis da natureza, né? Que mostra que cada coisa tem o seu lugar, todos têm que pertencer e tem que ter um equilíbrio ali. Por exemplo, se um aluno ele tem uma, uma atitude que não é correta, ele tem que saber que tem uma consequência por aquela atitude, né? Então, se a pessoa, o aluno tem uma atitude que não é correta, deixa impune, deixa passar. Aí tem outro, deixa passar. A hora que ela vai ficando sem moral para poder depois estabelecer a ordem, né? Então, a ordem dentro de um sistema, Uhum. de uma sala de aula é muito importante. A harmonia é muito importante. O que é harmonia? Cada coisa no seu lugar, cada aluno no seu lugar e o professor também no seu lugar. Eu também uso essa mesma tática que você falou aí, de todos saberem que a qualquer momento eu posso fazer uma pergunta para ele. Principalmente os mais engraçadinhos, que gostam de querer chamar atenção. Esse daí, daqui a pouco eles não fazem mais isso, porque eles sabem que se eles ficarem dando muita bandeira, eu vou estar lembrando deles todo o tempo, né? Então eles vão baixando um pouco aí a bola, né? Então Uhum. são coisas que a gente vai fazendo, né? Isso daí é muito legal e tem um resultado muito bom no aprendizado. Legal. E também acho que o professor também não é o detentor de todo o conhecimento, ele é apenas ali um mediador do ensino, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha muito, até na matemática, por exemplo, que é a minha área, a gente trabalha muito jogando as ideias primeiro, as perguntas, para depois trazer algum conteúdo e depois deixar eles também formar, né? Construir isso dentro deles. É, isso aí. Tá muito alinhado com o que a gente está falando por aqui. Nossa, Mário, olha, eu consegui anotar uma lista de um monte de coisas que eu quero conversar em outros momentos com você. Se der certo, você está aqui em outras oportunidades. Grata pela sua disponibilidade. Vou te liberar aí para ficar com a sua família. E tudo Bom, de bom. Saúde, meu amigo, viu? tá bom. É, a gente se fala, tá? Eu agradeço ao trabalho de vocês também, muito legal.
que vocês estão fazendo. Essas lives também são muito especiais, nesses momentos, principalmente, que nós estamos nesse distanciamento, né? Nessa quarentena. Um trabalho muito bom, bonito. Eu sei da competência tua, do Moisés aí, doutora, né, Janaína? Muito legal. Beijo, Grata, meu amigo, grata, viu? tá? Grande Tá bom. abraço. Tudo de bom. Grande abraço. Com Deus. Tá, tchau. Beijo nas três meninas. Tá bom, pode